Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Dia 3 de agosto de 2014, quando vi na televisão a derrocada do Banco Espírito Santo. Esse foi o pior dia? Profissional, sim. Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros, e a nossa convidada desta semana é Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, que lidera há 25 anos. É licenciada em Engenharia Química pelo Técnico, tem um Master of Business and Administration, um MBA pela Universidade Nova de Lisboa. Em 92 foi para a McKinsey, trabalhou em projetos essencialmente na área da banca e seguros e desde 99 é presidente da Comissão Executiva do Grupo Luz Saúde. Bem-vinda, Isabel Vaz. Olá. São quantas unidades de saúde, quantos trabalhadores nesta altura? Qual é a dimensão? Nesta altura somos cerca de 30 unidades, 14 hospitais e 15 centros de saúde de quarta geração, como eu gosto de chamar, de proximidade, e uma residência sénior que está inserida no complexo aqui de saúde de Lisboa. E somos mais hoje de 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. Em todo o país. Quando a dimensão chega a esse ponto de 14 mil pessoas, imagino que a Isabel não consegue conhecê-las todas, como é óbvio, mas não, infelizmente. Como é que se gera tanta gente? Bom, a primeira coisa que é preciso perceber é que os hospitais funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, isso significa que uma pessoa normalmente significa 5, 6. Por causa dos turnos. Claro, por causa dos turnos, não é? E, portanto, os hospitais são, de facto, operações muito, muito complexas. O paraíso para um engenheiro, devo dizer, porque além de ser, de facto, operações muito complexas, são operações muito complexas numa área absolutamente espetacular do ponto de vista de impacto direto nas pessoas. Como é que se gerem 14 mil pessoas? Bom, desde logo, gere-se com... nós temos a capacidade de ter uma grande equipa que nós, enfim, na Luz Saúde, temos conseguido atrair para um projeto que tem sido fantástico nos últimos 25 anos. Nós este ano fazemos 25 anos e, portanto, eu conto com uma equipa espetacular, que estamos todos a olhar na mesma direção, todos temos a mesma North Star, se quiser, e que faz com que a Luz Saúde tenha a mesma visão e tenha a mesma modo de implementação em todo o país. Isso tem a ver com alinhamento, tem a ver de facto, com liderança a todos os níveis da organização. E sendo a saúde o setor tão específico e obviamente todos os dias falamos do setor da saúde, do público, do privado, é mais difícil de gerir com toda a carga que o setor da saúde traz do que um outro qualquer negócio? O setor da saúde é diferente de qualquer outro setor da economia, porque, como a saúde pode ser um custo catastrófico no momento da necessidade. E isso introduz neste setor um terceiro agente entre o jogo da oferta e da procura, que é o agente segurador, seja ele público, ou seja, nós, através dos nossos impostos, na realidade, contribuímos para um seguro público que, no momento da necessidade, faz com que nós possamos ir aos hospitais e públicos e privados, no caso dos privados, no seguro público, aqueles que têm convenção com o Estado, no momento da necessidade, e não pagarmos,
e, portanto, haver uma solidariedade seguradora, ou também no setor privado, em que hoje as seguradoras têm um papel extraordinariamente importante. Hoje cerca de 50% das pessoas em Portugal têm uma dupla cobertura, além daquela que temos no seguro público. E, portanto, esta introdução deste terceiro elemento no jogo da oferta e da procura faz com que este bem seja completamente diferente dos outros bens em que, no fundo, não há este intermediário. Por outro lado, também há fortes juízos éticos, porque não é aceitável o erro. E, portanto, a ética em saúde é uma coisa que diz muito à população, como é óbvio, porque é um bem absolutamente extraordinário. E, por outro lado, as pessoas que fornecem o serviço têm uma assimetria de informação gigante face a quem recebe o serviço. Portanto, estas três características fazem com que seja um setor completamente diferente dos outros setores da economia. E como é que casa a ética com o lucro? Que é sempre uma pergunta que se coloca nestes casos. Não tem, enfim, como em qualquer setor da economia, todos os setores têm que se pautar por princípios éticos, desde logo a banca, não é? E já tivemos muitos exemplos no passado de quando isso não acontece, a devastação que é para a economia, e até, enfim, não querendo entrar no que está a passar atualmente, também diria que é importante. Eu, sobre este tema da perspectiva do lucro, no setor da saúde, eu diria que o setor privado tem um papel muito importante, que é exatamente esse. Nós damos um benchmark ao setor público, se quiserem, porque não é aceitável que o setor público, perante os contribuintes, não esteja a atuar aos mais altos níveis de eficiência e de eficácia que o escrutínio público devia ter. É mesmo, se quiseres, é a mesma coisa na Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público. Não é aceitável que fosse gerida com níveis de cost to income, ou agora os novos, enfim, já não é muito comum hoje falar em cost to income, mas, ou seja, com os mesmos níveis de eficiência do setor privado com o qual está a concorrer. Não é? Porque isso é o que nos dá a nós, contribuintes, a certeza que o banco está a ser gerido e que dá os dividendos certos, no limite pode servir para baixar os nossos impostos ou para ser aplicado noutras coisas. Portanto, o que é que acontece no setor da saúde? Transparência é a mesma coisa. Mas o que é que acontece no setor da saúde? Sua opinião? Não, no setor da saúde é um setor muito politizado, em que, efetivamente, a transparência não é muito grande, ou seja, o setor da saúde, tipicamente, em média, nos países, e os Estados Unidos são uma exceção para pior, no sentido em que gastam mais na percentagem do PIB na saúde do que a União Europeia, mas andará sempre à volta de 10% do PIB. Nós estamos a discutir gastar 3% na defesa. Nós gastamos mais de 10% da nossa riqueza na saúde. Okay? Portanto, é um dos maiores setores da economia. E, portanto, o tema aqui, o lucro de alguém, o prejuízo de alguém é o lucro de outro alguém no setor, porque nós só estamos habituados a falar nisto para a prestação direta de cuidados de saúde, mas o ecossistema de saúde é gigante. Tem toda a indústria farmacêutica, tem toda a indústria de equipamentos, tem toda a indústria de outros sistemas, de tecnologias de informação. Portanto, tudo isto é um ecossistema que tem lucro. Ok? E, portanto, é este check and balance do sistema e toda a gente tem direito a ter a correta remuneração do capital investido, e inclusive os contribuintes. E, portanto, quando nós falamos de termos lucro, obviamente o nosso lucro tem a ver com remuneração do capital investido. Mas eu, por exemplo, posso dizer que desde que nós fomos fundados no ano 2000, a nossa história com os nossos acionistas, eles nunca retiraram dividendos da empresa, por sempre acreditaram no reinvestimento desse lucro para o crescimento. Portanto, a nossa história é uma história de crescimento e não de cash cow, se quiser. Portanto, ou seja, sempre os nossos acionistas, nós nos últimos 10 anos, o nosso grupo investiu 650 milhões de euros. Porque o nosso acionista acredita na história de crescimento da empresa. Portanto, a mensagem que eu queria aqui deixar é que o check and balance do sistema, portanto, os exemplos que o setor privado dá, quer do ponto de vista de eficiência dinâmica, em linguagem de economistas, que é, no fundo, fazer melhor com coisa, mas diferente.
que é a chamada eficiência dinâmica, que às vezes para o Estado é mais difícil, porque está a gerir um gigante, não é? E, portanto, há o tema da equidade, digamos, Claro. ou do one size fits all, põe-se com mais premência no setor público. Portanto, por um lado isso. E, por outro lado, dar os benchmarks de maior eficiência são importantes para o escrutínio público da própria operação pública. Isabel, eu ia trazer aqui, voltando um pouco atrás, uma das premissas, então se calhar começo por esta pergunta. A pergunta é, estamos a concorrer com o Estado. Os privados em saúde deveriam estar a concorrer. Uma coisa é, o Estado não funciona bem, precisa de ser melhorado. Eu diria que se calhar isso não é assunto para ninguém. É um diagnóstico que já toda a gente fez. Mas depois a questão é até que ponto é que os privados e o Estado devem concorrer. Okay. Porquê? Porque quando a Isabel diz, e bem, que o negócio está a crescer a ponto dos acionistas não querem dividendos, é um sinal ótimo, porque quando o negócio paga dividendos aos acionistas, está a dizer, toma lá o dinheiro porque eu não consigo fazer melhor do que tu fazendo a escolha individualmente. Exatamente. Ou seja, tem oportunidades de crescimento para ampliar o negócio, quer dizer que está a correr muito bem. Voltando ao tema, há doenças e há capacidades instaladas que não são lucrativas para os privados. Portanto, a minha pergunta é, devem estar em concorrência ou devem estar em complementaridade e sinergia de tal forma que potencie, mesmo nos casos que não são lucrativos, o paciente, seja ele qual for, consegue ficar coberto? O que é isso não ser lucrativo? Não sei o que é não ser lucrativo. Por exemplo, quando estamos a Eu estou a fazer uma pergunta provocadora. Eu sei. Porque é assim, e vou responder-te. Vamos lá ver. Não há coisas menos lucrativas ou mais lucrativas. Quanto muito há subsidiação cruzada entre coisas, não é? Portanto, tudo depende do preço. As pessoas às vezes têm a ideia errada que as coisas menos lucrativas ou mais lucrativas na saúde prendem-se com complexidade. Neste momento, as coisas mais complexas, por acaso, até são as que eu tenho mais margem. Porque, precisamente, há muito pouca gente a fazer. E, portanto, a minha capacidade de negociação com as entidades financiadoras é diferente. Ou seja, há menos concorrência. Há menos concorrência nas coisas mais complicadas, no setor privado. Consegue passar esse premium para quem paga, seja o provider. Portanto, não há coisa... Ou seja, não há mais prestações de saúde ou mais lucrativas. Depende das dinâmicas, como sempre, do mercado e da curva da oferta e da procura. Mas isso eu percebi, eu diria que também não é... Pronto. Agora, outra questão que é importante é nós deveríamos trabalhar dentro de um sistema bem articulado e, nomeadamente, não haver duplas coberturas. Acho que sim. E os países, nomeadamente na Europa, há muitas maneiras de organizar um sistema que, no momento da necessidade, a pessoa esteja segura, portanto, não tenha um custo catastrófico no momento da necessidade e que não haja diferenças, e no modelo social europeu, penso que não há nenhum partido político da esquerda à direita que discorde deste princípio, que é haver uma solidariedade entre os mais ricos pagarem, serem solidários com os mais pobres, ou, no caso da solidariedade pura, que é as pessoas, quando estão bem, estão a pagar às pessoas que estão mal. Okay? Portanto, o princípio segurador, em que aqui há dois níveis de solidariedade, dos mais ricos para os mais pobres e dos saudáveis para os doentes. E, portanto, não devia haver uma dupla cobertura. Uma dupla cobertura, por definição, é um desperdício, porque a pessoa já pagou uma vez o risco de saúde quando pagou os seus impostos para ter acesso. Mas o que é facto é que está a haver. Não, e a dupla cobertura provavelmente é um sintoma de eu vou buscar uma cobertura para o privado porque sei que se calhar no Estado não consigo ter o cuidado que gostaria de ter. Normalmente eu acho que as pessoas, não tenho a certeza porque há inquéritos importantes já feitos sobre isto, eu acho que só os políticos é que diabolizam este tema e esta dicotomia público-privado. Para ficar claro de toda a minha posição. Eu sei, mas estou só a explicar. Ou seja, as pessoas muitas vezes querem ter acesso aos dois setores e não estão a diabolizar um ao outro, ou eu vou só ao privado. Querem ser tratadas. Querem ser tratadas. E o público tem coisas extraordinárias e o privado também, e o privado tem coisas más e o público também. Portanto, aqui não há... E as pessoas, o público em geral, não diaboliza isso. Basicamente quer ter direito às duas coisas. E aqueles que podem têm direito às duas coisas. Não vou negar que às vezes não possa acontecer problemas de acesso ou até de capacidade de escolher um determinado médico e isso é mais fácil fazê-lo no privado do que fazer no público. Mas o crescimento do setor privado está intimamente ligado a uma incapacidade de resposta do setor público, nomeadamente na entrada do sistema? Sim, a ver, se
o setor público, na maneira como é construído em Portugal, tivesse a funcionar maravilhosamente, e aqui estamos a falar de acesso, portanto, essencialmente isto é um tema de acesso. O que explica mais, o fator que explica mais é o acesso, havendo outros fatores. Temos muito essa ideia, não é? O difícil às vezes é entrar. Depois às vezes tem a ver com, como eu disse, capacidade de escolher um determinado médico, ou seja, porque o Estado tende a tratar tudo da mesma maneira. E às vezes é o tema da velha questão da equidade e a igualdade, não é? Isso aplica não só à saúde, não é? Portanto, há países, muitos países da Europa, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, ou seja, trata o público e o privado, as pessoas têm a liberdade de ir a um ao outro e, portanto, tudo faz parte de um sistema coerente e, portanto, as pessoas não têm necessidade de fazer essas duplas coberturas. Portanto, do ponto de vista de eficiência económica, é o ideal. Nós aqui estamos, de facto, a trabalhar com um pagamento por duas vezes, às vezes no mesmo risco. E, portanto, desde logo aí não é bom. Houve as parcerias público-privadas lançadas pelo professor Correia de Campos, portanto, um governo PS, era exatamente uma tentativa de dizer assim, eu vou pôr os privados dentro do meu sistema, vou trazer essa eficiência dinâmica para dentro do sistema e essa tensão competitiva para dentro do sistema, e até se eles forem muito bons e isto correr muito bem, eles próprios vão... Não vai haver tanta necessidade de setor privado. Ou seja, foi uma manobra tremendamente inteligente. Porque mas com força nele. Portanto, dentro do mesmo sistema. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. Por exemplo, a Holanda, quando olha para isto, diz, não, eu além de querer ter tensão competitiva na parte da prestação, também quero ter na parte de quem paga. E criou mecanismos de competitividade também naquilo que se chama managed care. Ou seja, a função fundamental para o modelo social europeu, na realidade, é a igualização do risco. Ou seja, ninguém pode ficar para trás porque tem um risco pior ou melhor. Ok? E isso é uma função soberana do Estado. Não há ninguém que possa fazer isso sem ser o Estado. Ok? O que é que os holandeses fazem? Bom, essa função é soberana e essa não pode ser no Estado. Já quando eu faço a Câmara de Equalização, eu posso dizer assim, olha, agora há uma seguradora, e aí não está a fazer papel de seguradora, na realidade está a fazer papel de gestora de prestação, e diz assim, tu tens essa carteira, tens aqui uma equalização, tens aqui um determinado perfil de risco, dou-te uma capitação X. Olha, outra seguradora, vocês têm uma carteira que conseguiram atrair, que tem menos risco, tem uma capitalização inferior, mas a função, no fundo, de ninguém ficar para trás porque tem um risco diferente, essa é uma função do Estado. Portanto, há muita maneira de matar a pulga, digamos assim. Agora, eu conheço bem, de facto, esse caso em particular, e é de facto uma coisa que me surpreende bastante, é esta permanente luta ideológica. Aquilo que nós observamos nesses países é que há um pragmatismo maior, é a equidade muito assegurada e o papel do Estado ao nível de garantir que as pessoas têm acesso, não a nível da prestação em si. Mas parece que em Portugal andamos há anos e anos, e não é só na saúde, é em vários setores, em que estamos permanentemente num debate ideológico e muito pouco prático e pragmático. O que é que falta para ultrapassarmos estas ideologias, às vezes ultrapassadas? Milton, eu já não sei, não é? Porque os privados aceitaram sempre todos os desafios, nomeadamente o do professor Correia de Campos, e tentaram, de facto, mostrar que também dentro do ecossistema público também podiam dar um contributo, e deram. Todos os privados que estiveram presentes nas parcerias público-privadas trouxeram eficiência dinâmica, além da eficiência económica, porque objetivamente pouparam dinheiro ao Estado, mas mais do que isso, trouxeram essa eficiência dinâmica, porque durante essa altura havia comparação, havia dados, a CSS na altura montou uma monitorização entre hospitais que foi importante para todos, porque toda a gente queria, lá está, aquela competição boa e regulada. Todos os grupos trouxeram modelos diferentes e maneiras de fazer as coisas diferentes com que todos aprendemos. Eu própria fui a muitos hospitais públicos aprender modelos que eles tinham. Ainda hoje eu faço isso para o próprio setor privado e, portanto, essa tensão competitiva é importante. É importante, acho que ninguém hoje em dia, no pleno século XXI, podemos questionar, enfim, agora com esta guerra das tarifas, podemos estar a questionar, de facto, se faria sentido um modelo que tínhamos económico global de trazer, no fundo, a globalização, de trazer, de facto, os melhores, não é? E essa competição, portanto, hoje até está a ser questionado de forma bastante agressiva, mas acho que é evidente que essa tensão competitiva é importante. O setor privado
também profissionalizou-se. O setor privado, nos últimos 25 anos, tem grandes grupos privados altamente profissionais a trabalhar no setor, com hospitais muitíssimo bons, portanto eu já não sei o que possa responder, não é? Porque há muita confusão, muita luta ideológica, muito este tipo de pergunta do lucro e que nós não queremos tratar as coisas complexas, ou que não são, ou seja... E agora este momento de campanha eleitoral seria uma boa altura para voltar a discutir todas essas questões? Eu não sei se as campanhas eleitorais têm servido para... Às vezes até acabam por amplificar essas lutas ideológicas. Por acaso, eu não tenho visto os debates porque eu já não consigo, mas têm-me dito porque lá já ouvi um comentário do Sr. Presidente da República a dizer que os debates têm corrido bastante urbanos e bastante bem, o que é ótimo, se calhar vou começar a ver. Mas não tem sido possível, de facto, fazer esse debate porque há um enviesamento sempre as pessoas confundem financiamento com a prestação, aquela conversa, se não der lucro vocês não querem ver e vão-se embora. E o que é que aconteceria aos hospitais públicos se por acaso o Estado também não pagasse? Mas não é preciso pagar ordenados e pagar aos fornecedores, quer dizer, esta visão... É só aumentar os impostos. Esta visão idílica não, tudo tem um custo, como é evidente, não é? E é como a conversa agora do investimento na defesa. E porquê é que não falam assim? Olha, nós vamos ter que, como país, se calhar agora investir mais na defesa. Não sei, não sou especialista disso, mas se tiver que ser, se calhar o que temos que estar a discutir não é deixarmos de ter o Estado Social, se calhar é sermos mais eficientes no Estado social, no Estado Social. E é isso que eu estou a querer dizer. Ou seja, não passa para a cabeça ao Dr. Paulo Macedo, na Caixa Geral de Depósitos, agora, de gerir a Caixa de forma displicente, não é? Porque ele sabe que os dividendos que dá das duas podem, para descer os nossos impostos, ou podem ser aplicados em prestações sociais, podem ser aplicadas qualquer coisa de forma transparente para toda a população. No setor da saúde não há essa preocupação, é isso? E no setor da saúde, eu acho que o setor da saúde tem alguma sorte, não é? Porque consegue ter aqui uma retórica que a saúde não tem preço, logo não tem que ser eficiente e logo posso fazer o que me apetece, não é? E, portanto... tem que aprender a ser como o Dr. Paulo Macedo, que aliás foi um dos melhores ministros da saúde do nosso país por algum motivo. Isabel, vamos falar um pouco também da sua carreira e de liderança. A Isabel chegou a fazer a investigação, foi pouco tempo, decidiu que não, por ali não dava. O que aconteceu? Foi eu, quando acabei o curso de Engenharia, portanto é em 1990, fui desafiada para fazer investigação no IBET, que estava a começar na altura, era um novo projeto de investigação, e comecei por aí, mas rapidamente percebi que de facto não era a minha praia. Não era a minha praia, estar ali de volta eu tinha um projeto em tecnologia de células animais, imagine-se, portanto era um projeto por acaso uma coisa gira, mas eu de facto não era ratinho de laboratório. Gostava mais de números? Nem era de números, eu gosto mesmo de pessoas. E portanto, aquilo passar ali os dias de volta das células não era para mim, de facto. E ainda que me diverti imenso e foi importante para mim, todas as experiências da minha vida serviram para alguma coisa. E ter estado ali no meio de investigadores fora de série e aprender o método científico, o método de investigação, hoje é muito importante para mim, para compreender, por exemplo, os médicos em investigação ou a investigação que fazemos no grupo. Portanto, todas as experiências são importantes. Só que na altura tive um desafio, de facto, para ir para a McKinsey. Estamos nos anos 90, os anos 90 são uns anos absolutamente fantásticos em Portugal, do ponto de vista de desenvolvimento económico, todas as grandes famílias estavam a voltar, portanto estava um processo de transformação gigante na economia, e a McKinsey estava no centro disso tudo, não havia ninguém que não contratasse a McKinsey para processos transformacionais da economia na altura. E foram 7 anos magníficos que tive lá. E foi assim que começou depois a minha carreira. Tive sempre o bichinho dos hospitais, porque eu sou filha de médico, e, portanto, basicamente cresci sempre no meio de médicos e das problemáticas hospitalares e das discussões hospitalares e das discussões da saúde. Qual era a especialidade do seu pai? O meu pai era cardiologista e portanto, tive sempre um bocadinho esse bichinho. E, portanto, quando fui convidada, na época, pelo Grupo Espírito Santo e pelo Ricardo Salgado, para começar o projeto, para, no fundo, ser uma startup dentro do Grupo Espírito Santo, e uma startup com o pescocinho quente
do grande grupo, que era o Grupo Espírito Santo na altura, foi de facto uma coisa absolutamente espetacular na minha vida. E depois, com o ruir do Grupo Espírito Santo, como é que lidou com essa parte? Olha, há uma coisa muito importante que é, eu tive, na altura era a Espírito Santo Saúde, foi de facto uma startup, e é uma empresa que nós fomos muito bem tratados sempre, e tínhamos uma empresa muito boa, uma empresa espetacular, e portanto é o chamado, nunca fomos apanhados a nadar, como é que se diz, sem calções, não é? E nós fizemos um movimento naquela altura que foi, quando nós percebemos que o grupo, a situação estava muito complicada, nós fizemos uma entrada na Bolsa de Valores, e a estratégia da minha equipa foi termos um preço de mercado, portanto não estarmos depois sujeitos às confusões que ainda hoje estamos a resolver. Claro. Portanto, nós tínhamos um preço de mercado, sujeitámos ao escrutínio do mercado de capitais, o que foi uma coisa muito divertida na altura, quer dizer, agora digo isto na altura, mas na verdade foi uma experiência enriquecedora, e que nos permitiu, no fundo, depois termos estado debaixo de um processo que foi altamente competitivo, desde a maior seguradora americana nos querer comprar, ao nosso principal concorrente nos querer comprar, também muito nos honrou, e foi de facto momentos de espetaculares. O que é que isto quer dizer? Nós temos de estar sempre preparados, e hoje aqui já se falou sobre isso. A resiliência é uma coisa muito importante, e a cabeça fria é uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa apaixonada, super intensa daquilo que faço, mas sou uma pessoa muito fria, muito cerebral. Como é que consegue conciliar as duas coisas? Olha, pois não sei. Não sei, mas a verdade é que sou. Por regra, uma pessoa é uma coisa ou é outra, não é? Não, mas é isso que eu quero dizer, é que não. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por aquilo que faço, ou seja, o meu coração arde por esta empresa, adoro pessoas. Se quiserem, a minha principal função é descobrir o superpoder de cada pessoa que trabalha comigo e pô-la ao mais alto nível, porque eu já não estou preocupada com o meu desenvolvimento pessoal, eu estou preocupada com o desenvolvimento dos outros, mas ao mesmo tempo sou extraordinariamente pragmática e sou muito fria e muito cerebral. Eu demoro muito tempo a pensar nas coisas, eu estou sempre a pensar, e sou muito curiosa, e sou uma pessoa que está sempre a estudar, e sou muito fria, de facto. Fria nesse sentido. Mas é curioso que há uma coincidência entre ser quente, calorosa com as pessoas, e ao mesmo tempo a capacidade de ser fria e distante quando é necessário para tomar decisões, não é? Exatamente. Empatia cognitiva, se calhar, não é? Sim, também. Pois, não sei, mas a verdade é que sou assim, e portanto eu muito raramente sou apanhada de uma curva. Sim. Mas eu tenho aqui uma questão muito rápida. Já agora, essa intensidade às vezes assusta as pessoas? Assusta. É? Assusta, eu sou muito intensa. É? Canso imensas pessoas. Canso imensas. Às vezes os meus colegas dizem-me: pá, os mais não, Isabel, os mais não, já não aguentamos. E como é que reage quando as pessoas dizem isso? Eles têm à vontade de fazer isso? Claro, nós temos a nossa equipa, a nossa equipa é espetacular e tem os checks and balances todos. Ou seja, tive o cuidado quando comecei, já tive o enorme privilégio que o Dr. Ricardo Salgado na altura me deu, que foi formar a equipa. Portanto, ele percebeu o projeto, gostou do projeto, o grupo, na altura o Conselho Superior do Grupo aprovou, e eu pude escolher a minha equipa. E eu tive o cuidado de escolher a equipa diferente, todos diferentes de mim. Portanto, todos fantásticos, do melhor que há em cada uma das suas áreas, e todos com características diferentes. Um é super empreendedor, o outro é um super financeiro, super stiff, no sentido em que ele é tudo super seguro, super sólido, não falha nada, e tenho um de sistemas que é completamente sonhador como eu, e muito bom em termos de sistemas, e tem um visionário do ponto de vista de sistemas de informação. O meu papel é garantir que a estrela polar está lá, nós sabemos por onde é que vamos, e que toda a gente é capaz e alinhamos toda a organização nessa direção. Mas tive de facto este cuidado de sermos todos diferentes para que os checks and balances estejam lá. Eu vou dizer-vos uma coisa, eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas que não me desafiam, porque senão eu sou uma pessoa, como já disse, muito cerebral. E, portanto, eu tenho que ter a certeza que os passos que estamos a dar são bem dados. Eu tenho a responsabilidade, obviamente, primeira, de estabelecer a estratégia da empresa, mas preciso
ser desafiada, porque se eu não for desafiada, sou eu que tenho que me desafiar a mim própria. Claro. E isso é uma trabalheira que não se aguenta. Portanto, ou seja, eu tenho que fazer o contraditório a mim própria, não dá. Portanto, eu preciso de pessoas... Até porque temos a capacidade de ver todas as perspectivas, e temos os nossos enviesamentos. E eu detesto pessoas que me estejam a engraxar. E porque não me servem para nada. Portanto, eu sou uma pessoa muito humilde, e já falámos no programa sobre isso, mas é esta humildade de eu tenho que ter a certeza que sou muito que a estratégia que estamos a seguir está correta e que os passos que estamos a fazer estão corretos, e portanto eu preciso continuamente do contraditório, porque só com o contraditório é que nós agarramos as pontas soltas todas, não é? Mas muda de rumo claro, quando... Claro, eu sou completamente fact-based. Quando dizem, Isabel, se calhar por aí não dá. Claro, sou completamente aceita mudar de rumo? Claro. Mas tem que ser bem demonstrado, não é? Eu sou fact-based, tem que ser demonstrado. Achismos não dá para mim. Mas portanto, ou seja, eu lido com alguma ambiguidade, porque toda a gente tem que lidar com ambiguidade. Aliás, não há outra maneira, o próprio corpo humano lida com a ambiguidade, e o corpo humano consegue lidar com a ambiguidade, normalmente tem melhor saúde. Enfim, isto é uma área de investigação interessante. Mas essas discussões são as discussões melhores da minha vida. Portanto, a discussão estratégica, mas baseada em rigor e disciplina baseada em factos o mais possível, é fundamental. Só para perceber isto, Jorge, desculpa, Jorge, queria fazer uma pergunta. Nunca há nada baseado no instinto? Ou o instinto é a parte da ambiguidade, mas sabes que o instinto... Deixa-me usar eu acho que é reconhecimento de padrões. Uma palavra aqui que se calhar não é mais correta, mas se calhar pode ilustrar aquilo que eu estou a pensar. Não há fezada aí? Nunca? Eu vou dar-te uma frase. Quando entrei na McKinsey, o Dr. Manuel Vilante, que foi de facto uma figura extraordinária na minha vida e foi extraordinária também para Portugal, enquanto líder da McKinsey em Portugal, dizia-me sempre uma coisa, que era um analista, que era no fundo um miúdo quando entra na McKinsey, precisa de 5 pontos para traçar uma reta. O associado precisa de 3 pontos para fazer uma reta. O chefe de projeto precisa de 2 pontos. E eu perguntei, então e o Dr. Vilante? Nenhuma. Não preciso de ponto nenhum. Isto quer dizer o quê? É experiência, é reconhecimento de padrões, que é diferente de não ser fact-based, ok? Portanto, eu ao longo da minha vida, ou seja, eu há 25 anos precisava de mais factos e de mais certezas para seguir um determinado caminho. Eu hoje reconheço, eu hoje estou a ver um problema e já porquê? Claro. Porque chama-se isso experiência. É um padrão. Se quiserem, nos médicos chama-se isso olho clínico. Ok, mas não é outro dia. Há anos e anos e anos de verem as coisas de uma determinada maneira. É um conhecimento tácito que às vezes nem conseguimos identificar. Exatamente. Eu costumo chamar isso o sistema neuronal. Não é? Agora a inteligência artificial devia explicar algumas coisas disso, mas quer dizer, são as capacidades que as pessoas têm com a experiência ao longo da vida de conseguirem reconhecer padrões e serem mais seguras a fazer uma determinada coisa. Mas aqui, para quem nos ouve, temos de ter um enorme cuidado com esta história dos reconhecimentos de padrões e da intuição. A intuição pode ser desenvolvida, não quer dizer que exista, mas pode ser desenvolvida quando temos uma estrutura que nos dá um feedback tão regular e tão imediato. Exato. Que eu, com toneladas de iterações, consigo desenvolver isto. Tipicamente os desportos, tipicamente a música, certo. Tipicamente o xadrez, etc. É isso mesmo. Agora, quando estamos a falar a um nível estratégico em que não há decisões, há coisas em que com certeza conseguimos desenvolver isto, mas quando o nível estratégico da decisão é complexo e eu se calhar tenho uma decisão e depois tenho outra que tem as variáveis já mudarem, é um sistema diferente, há um risco muito grande. Obviamente não estou a falar aqui do caso da Isabel, estou a falar para quem nos ouve e para quem pensa a liderança, cuidado com a história da experiência, porque se me perguntarem, eu tenho muita experiência a conduzir o meu carro, eu conduzo o meu carro há 20 anos, todos os dias pratico, mas estou a conduzir pior. Portanto, não é pela experiência que tem de ser uma experiência qualificada. Na literatura científica chama-se isto deliberate practice, ou seja, uma prática direcionada que nos permite o feedback fiável e imediato. O feedback é fiável, mas não é imediato. Já perdeu uma enorme parte do valor. O feedback é imediato, mas é uma opinião e é um achismo. Não serve de nada também. Portanto, fica aqui esta nota. Isso mesmo. Estou 100% de acordo. Estava-me a lembrar aqui, já agora, falamos aqui muito ao de leve sobre inteligência artificial ainda agora, não é? E aquilo que estava a dizer, de facto, é muito conhecido, muito daquilo que foram os primeiros passos da inteligência artificial,
era a IA simbólica, e em que se tentava programar, exatamente, tentava-se programar dentro da máquina o conhecimento humano, né, para depois essa máquina replicar esse conhecimento. E há um paradoxo, que eu acho que é paradoxo Polanyi, que diz precisamente que nós nem sabemos aquilo que sabemos, e portanto era impossível programar uma máquina com coisa que nós nem sabemos de onde é que vem. E portanto este conhecimento tácito é algo muito humano, que nem sempre é fácil de programar. Né? Mas eu gostava, se me permitem, gostava só de dizer uma coisa relativamente também a isto. É evidente, e já cometi erros, como é óbvio, toda a gente comete erros, portanto aqui a capacidade é cometer o erro e fazer desse erro uma oportunidade para continuar. Portanto, a experiência estratégica tem que vir também com alguma audácia. Okay? Portanto, o que nós fizemos há 25 anos atrás foi ser audazes. Nós éramos 4 miúdos com 30 anos. E não havia dados históricos. Não havia histórico. Nós estávamos a olhar para o setor da saúde de uma forma como nós vinhamos de fora do setor da saúde, que foi uma vantagem enorme. Portanto, eu não fazia a mais pequena ideia dos lobbies, das questões, de quem é que se odiava. Eu não fazia a mais pequena ideia. Portanto, nós olhámos, a minha equipa olhámos. Hoje já sabe. Hoje já sabe. O que já é uma variável que pode retrair um pouco. Que retrai, não é? Sim. Pronto. Retrai, mas ao mesmo tempo informa, não é? Exatamente. Portanto, nós há 20 anos não fazíamos a mais pequena ideia. Eu lembro-me de estar, uma vez no auditório da Ordem dos Médicos, disse uma coisa fatal para os médicos na altura, hoje já não é assim, que era dizer que um hospital era uma fábrica. Tive quase a apanhar com uma coisa na cabeça. E eu disse aquilo com maior... à vontade, não é? Porque eu sou engenheira, portanto, ou seja, aquilo para mim de facto é, e tem que ser encarado como tal. Eu não tinha sequer, na altura, não tinha a capacidade de perceber que aquilo era uma... Eu lembro na altura o professor José Requete, que era o médico que nos acompanhava neste início do projeto, olhar para mim com ar horrorizado, o que é que ela foi dizer, meu Deus? Isabel, nós falámos aqui no episódio anterior da importância das palavras e da forma. Até o Ricardo fez esta pergunta. Aqui está um exemplo de uma pessoa que está a trazer uma imagem que vai ajudar à discussão e que quer contribuir para a discussão, mas ativa os interruptores errados. Exatamente. Mas isto para dizer o quê? É preciso ser bold também, ou seja, na altura, nós aos 30 anos não se tem medo de nada, não é? E eu aos 30 anos eu não tinha medo de nada. E hoje também ainda não tenho, mas na altura ainda menos. E essa juventude é importante. E, portanto, mais uma vez também eu gostava aqui de dizer, nós falamos às vezes muito das diversidades de género, mas há uma diversidade muito importante que nós temos que considerar nas empresas, que é a diversidade de idade. Porque nós, quando somos mais novos, temos de facto mecanismos de desafio e mecanismos de boldness, ou seja, de ousadia, não é? Que são importantes, não é? E isso também faz parte dos checks and balances. E eu gosto desse desafio. Eu adoro a coragem para aceitar quem nos desafia assim. Exato, claro, mas isso lá está. Mas isso prende-se também com uma característica que eu acho que é importante que a liderança tem que ter, que é a segurança. Eu não sou o maior especialista de nada. Ou seja, quer dizer, tenho algumas áreas de especialidade, mas quer dizer, todas as pessoas que me rodeiam são melhores do que eu na sua área de especialidade. O meu papel não é esse. O meu papel é alinhar todos numa determinada visão conjunta. E, portanto, é preciso ser muito seguro. É ser a maestrina? Exatamente. Portanto, e para isso é preciso ter segurança. Eu não tenho nenhum problema de estar rodeada de gente extraordinariamente muito boa. Aliás, todos os médicos... Desejo isso. Aliás, o que eu tenho medo é de não estar rodeada de gente muito boa. Isso é que me dá um medo brutal. Mas nem todo, daquilo que conhece das empresas, do mundo empresarial, acha que toda a gente pensa assim, Isabel? Não, eu acho que os bons líderes gostam de estar rodeados por gente muito boa, e os bons líderes são gente segura, são gente em que a sua liderança não é baseada em assimetrias de informação, não é? Mas já tem uma visão, ainda bem, mas é uma visão circular, porque já está a dar a resposta com base numa definição de liderança que pressupõe que está bem rodeada. E acho que é importante para quem nos ouve e para os líderes que nos ouvem esta necessidade, e deve partir do próprio, e nós já falámos disto, acho que o Milton referiu explicitamente isto também no episódio anterior, que é ser confrontado e fomentar isso e querer pessoas que façam isso. Isabel, ainda sobre isto ia fazer aqui uma pergunta, que é: Isabel construiu a equipa de raiz e há muitas lideranças que têm exercícios diferentes e não têm essa hipótese, portanto entram numa organização, herdam, entre aspas, uma determinada equipa, etc. Não é? Portanto, tem esta estabilidade, mas não há nada que não tenha também alguns riscos. E a minha pergunta é: já percebi, pelo que partilhou, que tem isto com a sua equipa, com este núcleo duro de 4 pessoas, ao mesmo tempo que a desafiam, vocês também já sabem, imagino eu, mais ou menos, porque se conhecem muito bem como é que cada um pensa.
A minha pergunta é, mesmo no exercício de desafio, não pode haver aqui já um viés, porque eu já sei como é que a Isabel pensa e o outro pensa, portanto faço a pergunta desta maneira, ou seja, o exercício bom, perder alguma riqueza por isto? Teoricamente sim, mas o setor da saúde tem tantos desafios, o setor da saúde e neste momento todos os setores da economia têm desafios tão grandes que nós não temos tempo para esse tipo de exercício, porque nós estamos sistematicamente a ser confrontados com a inovação, sistematicamente a ser confrontados com maneiras novas de fazer as coisas, etc. Portanto, nós somos uma equipa muito pragmática, somos uma equipa que tem toda no seu ADN esta necessidade de confronto com o futuro. Se quisesse, foi a primeira coisa que eu, independentemente dos saberes diferentes e das características que cada um de nós tem, foi de facto ser uma equipa que queria fazer as coisas de forma diferente e desafiar-se permanentemente a si própria. É uma característica de personalidade que eu gosto que as pessoas tenham. Ainda agora que nós temos um desafio geracional, e eu ouço muitas vezes as pessoas, estou farto da malta mais nova, e porque são mal educados, e porque não querem aprender, e porque trabalhar. Não sei quê, e porque não querem trabalhar. Eu tenho uma perspectiva completamente diferente, ou seja, eles irritam-me às vezes até à quinta geração, mas efetivamente gosto imenso, porque eles desafiam-nos até ao âmago. Têm uma vontade diferente para desafiar do que antigamente tinham. E eu sinto que a empresa, eu hoje quando tenho no Hospital da Luz aqui em Lisboa, que é um hospital universitário, que está cheio de alunos, e temos aqueles alunos todos a picarem os miolos a toda a gente. Eu acho que um piadão. E mesmo sem ser os alunos, vamos supor que não era um hospital universitário e não tinha alunos, sim, mas tinha a sua estrutura. A pergunta é, como é que faz a cascata para baixo de as pessoas desafiarem as suas próprias FIAs, isto até lá abaixo? Como é que consegue garantir que essa cultura, esse conjunto de comportamentos é implementado e não há o receio? A cultura organizacional é fundamental. Portanto, e eu sou muito presente, não é? Portanto, as pessoas olham para mim e veem-me como uma pessoa, eu trato toda a gente por tu, ando lá para dentro do hospital, portanto, toda a gente tem maior à vontade para me dizer tudo o que quer, e não é tudo o que quer no sentido de falta de educação, claro, quer no sentido de construtivamente, ou de coisas que é preciso melhorar, e eu ouço as pessoas. E, portanto, esta cultura vai-se desenvolvendo. Agora, também gostava de fazer aqui um ponto, os hospitais são estruturas extraordinariamente complexas e a saúde, a medicina, é extraordinariamente difícil, não é para brincar. Não dá para brincar, não dá para facilitar. Claro. E, portanto, há muitos níveis de liderança. Por exemplo, eu lembro quando foi da Covid-19, eu tive nessa altura uma liderança muito mais assertiva, porque não havia tempo e não tive capacidade de ser muito democrática. Por exemplo, os enfermeiros tendem... Era um momento muito especial. É um momento muito especial. Portanto, a liderança muda também consoante as situações. Por exemplo, os enfermeiros são conhecidos por ter uma liderança muito mais, deixem-me dizer entre aspas, militar. E é fundamental que assim seja, porque se eu fosse só com a liderança dos médicos, que são os criativos por definição, que estão sempre a quebrar, não é regras, mas estão sempre a quebrar maneiras, porque são inovadores na sua essência, e têm uma pressão gigante, os hospitais eram um desastre. Portanto, ou seja, mais uma vez, são os checks and balances na próprio estilo de liderança. E conciliar depois essas diferentes formas de trabalhar. E o enfermeiro desafia o médico e diz não, quando, claro. Ou seja, truth to power, falar a sim, verdade ao poder. Portanto, são vários estilos de liderança e que os médicos também, ou seja, eu sei que às vezes, um médico às vezes sabe que pode ser mais desafiador de uma regra, porque na realidade sabe que tem uma liderança militar lá por trás e, portanto, que é a mesma coisa que eu às vezes posso ser mais... Isso é verdade. Sim. Posso estar a sonhar mais porque eu sei que tenho o meu CFO que vai-me puxar para a terra e, portanto, ou seja, o meu CFO permite-me sonhar, voar. Mas eu também só voo assim porque sei que ele está lá, porque se ele não estivesse lá eu já tinha que... E voar não é para entrar em órbita. Exatamente, portanto, é estes equilíbrios que têm que estar sempre lá presentes. Isabel Vaz, temos 4 perguntas sempre para todos os convidados do Querido Líder e vou fazer-lhe a primeira. Qual foi o pior dia, qual foi o pior momento da carreira? Dia 3 de agosto de 2014, quando vi na televisão a derrocada do Banco Espírito Santo. Esse foi o pior dia? Profissional, sim. Por causa da incerteza? Foi pessoal, foi profissional, foi tudo junto? Foi tudo junto, porque
porque era um grande grupo e eu devo a minha vida profissional ao Dr. Ricardo Salgado. E eu sei que não é muito popular dizer isto, mas é o que é. E, portanto, foi uma tristeza imensa, que ainda hoje é uma ferida, uma tristeza muito grande. Foi, na minha vida profissional, foi seguramente o pior dia da minha vida. E qual foi o melhor? Na minha vida profissional foi a abertura do Hospital da Luz de Lisboa. Foi assim uma coisa espetacular. Chegou a achar que não ia ser possível ou nunca pôs isso em causa? Nunca pôs isso em causa. É assim, é o projeto da minha vida. E quando é que a Isabel percebeu que era eu é que sou a líder? Houve algum momento na sua vida, na sua carreira, que disse: espera aí, afinal quem manda sou eu? Não, porque nunca penso nisso, porque para mim a liderança é ter poder. Para mim não é para mandar nas outras pessoas. Ter poder para mim é justamente para poder fazer coisas, para poder realizar, para poder ter capacidade de fazer coisas, de andar para a frente. E isso para mim é que é a liderança. Já agora, Isabel, até porque depois de 25 anos à frente dos destinos do Hospital de Saúde, que outros sonhos é que ainda tem então, não é? Como é que consegue alimentar essa ambição, essa vontade? O país é pequenino ainda por cima. Não, olha, o setor da saúde é um setor absolutamente fantástico para isso, porque está sempre a andar. Eu neste momento, em parceria com a Universidade Católica, portanto, o meu objetivo é consolidar o Hospital da Luz e o Grupo Luz Saúde como um prestador de ensino para formar as próximas gerações de profissionais de saúde. E não estou a falar de médicos, estou a falar de todos os profissionais de saúde num ambiente que é pujante, que é de alegria, de construção. Esse é neste momento o meu projeto. Mas neste momento eu já estou a preparar a empresa. A mim o que me interessa não é o que eu fiz para trás, a mim o que me interessa é como é que eu deixo a empresa preparada para a frente. Isso é que é a grandeza das nossas vidas, é quando nós sairmos, tudo aquilo que construirmos vai ser ainda melhor e tivemos lá as bases para que quem lá fica possa continuar um projeto que pode até ser diferente do nosso, mas que continua para a frente. E neste momento nós estamos perante uma alteração de paradigma, de uma evolução tecnológica sem precedentes na história da humanidade, que vai alterar completamente o mundo como o conhecemos hoje e em particular o setor da saúde. E portanto eu estou sempre divertida. Não faltam desafios. Estou sempre divertida, não há nada que divirta. Mas neste momento a minha preocupação mesmo, porque enfim já estou a ficar mais velha, é ter a certeza que a empresa está preparada para continuar a vingar no futuro. Isabel, eu ia voltar aqui atrás e ia fazer uma pergunta porque desconheço e imagino que sei a resposta, mas não tenho a certeza, que é: vocês estão a crescer e crescem muito por aquisição também, ou não? Não necessariamente. Okay. Nós temos crescido muito em greenfield. Expansão. Em expansão. Ok. Em expansão das nossas próprias unidades, ou portanto ao brownfield em relação às nossas próprias unidades, ou novas unidades, com modelos diferentes, com modelos E agora, para quem nos ouve, porque falou aqui num tema que é o tema do alinhamento, e o tema do alinhamento muitas vezes é maltratado porque pode ser interpretado como quem manda também dá o alinhamento e os outros seguem a bitola. Portanto, a ideia, e já percebemos aqui que não é isso, porque tem este espaço com as suas pessoas, mas é mais no sentido de inovação. Quando faz esta expansão, ou se decidirem comprar uma outra unidade, ou uma clínica, ou seja o que for, como é que vocês conseguem garantir que, ao mesmo tempo que mantém uma cultura que já provou que é eficaz, tem também o espaço aberto para quem faz as coisas de forma diferente, e como é que isso depois é interiorizado numa estrutura que já é uma estrutura com alguma inércia? Certo. Excelente pergunta, que agradeço. Nós, no nosso plano de aquisições, que também fizemos muitas, nós fizemos mais de 21 operações de aquisição desde 2000, quando começámos. A nossa preocupação é uma aquisição seletiva, ou seja, uma das perguntas que fazemos sempre no processo de seleção de alvos é sempre o fit, ou seja, se conseguimos que aquela empresa entre no nosso modelo estratégico e não venha a ser alguém que nos está ali sempre depois a massacrar a cabeça para fazer uma bola de chumbo, exatamente. Okay. Isabel, vamos à última pergunta, que é uma pergunta interessante, eu pelo menos acho que é interessante, que também é uma pergunta interessante. Se alguma vez, já percebemos que a Isabel gosta muito do que faz e gosta de trabalhar, alguma vez deu uma desculpa esfarrapada para não ir trabalhar? Uma coisa do tipo, rebentou-me um cano e hoje não dá?
saio sempre da cama com uma energia para trabalhar todos os dias, adoro o que faço. Mas todos os dias? Todos os dias, não me lembro, nem no dia 14, no dia 3, perdão, no dia 3 nem nesse dia, enfim, além da tristeza imensa, foi rapidamente, lá está. Trabalhar. Dar a volta. O que é que temos que fazer para sair já deste filme rapidamente? E portanto, não, eu tenho tido a felicidade de gostar muito daquilo que faço e de ter uma energia inesgotável, que aliás cansa imenso os meus colegas, como já tive a ocasião de referir. Não bebo café, portanto faço-lhes esse favor, mas não tenho mesmo nenhum dia em que tenha dado essa desculpa. E quando para? Há algum momento em que para? Paro, então não paro. Eu durmo 8 horas sagradas todos os dias, durmo muito bem. Poesia? Leio poesia, adoro poesia, adoro ler e gosto muito de poesia. O meu poeta preferido é de Setúbal, Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos. Aproveito já agora para os queridos líderes lerem. E é isso, eu durmo muito bem e gosto dos meus amigos, gosto de praia, gosto de ler e sou uma pessoa feliz, basicamente. Obrigado, Isabel Vaz, a CEO do Grupo Luz Saúde. Meus queridos líderes, Jorge e Milton, obrigado. Para a semana, obrigado, Ricardo. Cá estaremos de novo no Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observadora. Sou o Ricardo Conceição. Até para a semana.